pessoal. Oi? E aí, vamos? Acho que sim, né? Porque já são 7h20. É. Alguém falou mais alguma coisa lá no grupo? Não. Então, a gente vai começando. Vou recapitular um pouco. Só vou fazer uns parênteses, igual da última aula que eu falei. Muita gente aqui não assistiu. Só vou falar uns pontos principais para a gente dar continuidade a essa aula de hoje, porque é uma sequência, né? Eu vou compartilhar aqui a tela. Só vou pedir para vocês. Estão vendo, pessoal? Sim. Então, só vou fazer Foi. tô falando aqui para a gente começar, porque acredito que a maioria já entrou. E aí, muita gente que eu vi que estava aqui hoje não viu a última aula. Eu vou fazer que nem como são sequências de aulas, eu vou fazer uma recapitulação da última e aí a gente entra na aula de hoje, ok? Ok, pessoal? Tá ok. Ok. Ok, porque eu não estava conseguindo ouvir, não. Então, a gente, analisando a última aula, vamos lembrar, falamos um pouco, né, dessa parte da teoria pedagógica. Hoje, a gente vai aprofundar mais ainda. Então, para a gente aprofundar, eu falei o básico. O básico, atualmente, como que significa a nossa comunicação. Então, é baseado em uma cognição. Então, as pessoas, para se comunicarem, tem que ter o emissor e o receptor, e precisam de um cognitivo, precisam estar em meio cultural, em meio a uma religião, que isso tudo é um link em meio social onde as pessoas vivem. E trazendo um pouco para a nossa realidade, para a nutrição, isso vai influenciar. A gente vai ver hoje um pouco na aula de antropologia essas escolhas dos alimentos, a forma de preparar e ingerir. Existem tradições em determinadas regiões, existe um modo de preparar de cada família. Então, tem família que tem um hábito de, dependendo da região, tem um hábito de preparar, enfim, fazer um preparo específico, a cultura da família, a tradição de passar, de avô para filho, e para netos, e é um prato, né, típico, e aí vai passando. Então, é uma cultura familiar, uma cultura da região, e para essa informação, essa comunicação chegar, obviamente, até as pessoas, transformando o entendimento, que é a diferença da informação para a comunicação, é o que eu falei para vocês, para tentar vocês pensarem. Nem tudo que a gente come a gente consegue absorver, né? Aquela frase, tudo que você come, você é tudo que você come. Só que existe um parênteses aí em relação a essa frase, porque nem tudo que a gente come é absorvido por conta de algo, né? Se você não tem uma alimentação, não cuida do seu intestino, consumo de probióticos. E, obviamente, a gente consegue avaliar isso pela nossa evacuação. Se a gente está com uma diarreia, obviamente, nem tudo que a gente comeu foi absorvido. Porque quando você tem a comunicação da frase "você é o que você come", a comunicação é o quê? Tudo que você comeu de nutritivo, tudo que você comeu de benéfico, enfim, vai se transformar. Um algo bom, ruim, vai se transformar.
Porém, são fatores que, dependendo que você consuma alimentos ruins, e aí você instale uma doença, você pode até absorver os alimentos de uma forma benéfica, né? Ter uma demanda e ter um tempo. Então, por isso, essa informação, essa diferença. E aí a gente precisa de estratégias para chegar até o receptor dessa mensagem, né? Por isso que as tradições, elas vão passando, né, pela família, então existe uma comunicação, existe a informação e a comunicação, porque é para ter a tradição do preparo daquele alimento. O prato tem que ser igual, né? Se a tradição fazer, enfim, uma sopa específica. Então, a sopa, igual lá na ficha técnica que vocês aprenderam. É uma tradição, a receita ela tem que chegar à comunicação, ela tem que ser, tem que chegar ao objetivo. E com isso, tem várias formas de atingir. Pode ser por texto, né? Pode ser imagem, som, né? Odor, sabor, que cada pessoa ela tem desenvolvida a forma, a cognição mais desenvolvida. Tem pessoas que conseguem aprender de uma forma mais rápida com texto, outras pessoas a imagem é muito visual. Tem gente que, por exemplo, quando vocês vão estudar para a prova, e às vezes na hora da prova lembra a página que vocês anotaram a resposta, mas muitas vezes não estão conseguindo linkar palavras, perde uma palavra, isso é imagem. Até quando vocês forem dar uma palestra, vocês utilizam, quanto mais vocês utilizarem essas informações, mais vocês vão o quê? Fixar. Então, vocês vão falar, vocês vão trabalhar com a imagem, ofertar algum alimento, né? O cheiro, nós temos memórias, a gente vê o cheiro, né, de um alimento, a gente se recorda aí da nossa família, da tradição, de uma avó que cozinhou, da mãe, enfim, que cozinha um prato específico, obviamente o sabor, né, que é essa concretização também desse sentido. E outro item muito importante também que eu falei, para quando vocês se planejarem para fazer a parte prática de educação nutricional, primeiramente em relação à adequação da linguagem, qual público vocês vão estar trabalhando. Se eu vou estar trabalhando com um público infantil, eu tenho que falar uma linguagem adequada com o idoso. Então, eu tenho que utilizar a adequação da linguagem daquele público. Imagino vocês falando com idosos só gírias, eles não vão entender nada, o termo muito técnico. Eles não vão entender nada. Então, vocês têm que falar de uma forma que seja mais simplificada, que eles possam, de uma forma melhor, ter esse entendimento com coerência, tá? Sendo de uma forma, esse ambiente vai propiciar com que chegue essas informações, o momento certo da mensagem. Por que eu falei isso? Existe uma sequência, né, desse conteúdo que vocês vão trabalhar na educação nutricional. Então, por exemplo, na hora que vocês forem o início, meio e fim. Então, não adianta fazer uma dinâmica, vamos falar com criança, faz uma dinâmica, agita todo mundo, depois levanta todo mundo, faz a brincadeira e depois pôr todo mundo sentado, quietinho, só ouvindo, enfim. Então, assim, uma sequência, começar a fazer a primeira abordagem, depois, obviamente, dependendo do público. E aí, como eu falei, uma sequência, início, meio e fim, para vocês terem esse resultado de forma eficiente, tá? Falei em relação, né, da forma de educação, sempre a gente vai trabalhar em cima de um problema, né? O nosso tema da nutrição é um tema muito amplo. A gente está no momento que a gente trata não somente a prevenção, mas a gente trata também as patologias.
E aí a gente pega um problema, uma patologia, e a gente transforma, né? Tenta o quê? O objetivo principal é conscientizar essa população, esse grupo que vocês estejam trabalhando, para fazer com que essa doença não se agrave, conscientizar dos agravos que essa patologia pode trazer, ou uma alimentação, o que pode acarretar em relação à patologia, os sintomas. Então, o nosso objetivo principal, quando estiver abordando, é conscientizar, né, o nosso público em prol do objetivo. Falei em relação à forma das propostas pedagógicas, né? Em relação a teorias cognitivas e que você vai condicionar. Então, o condicionamento você vai definir as sequências comportamentais, você vai enfatizar essas condições, né, da aprendizagem que eu expliquei. As cognitivos também vai utilizar essa relação com essa sequência desse planejamento. Então, você geralmente condiciona e depois você vai planejando também dentro dessas propostas, tá? Falei dos desafios da educação alimentar e nutricional perante o que a gente vive, no sentido de paradigmas, né? Na verdade, de relações que a pessoa tem com a comida, o comportamento alimentar. Sabemos que a comida, ela, como eu falei, né, ela é carregada de sentidos, lembranças. Então, ao mesmo tempo que gera sentimentos bons, né? As pessoas, por exemplo, em relação à ansiedade, acabam descontando na alimentação. Então, o comportamento alimentar que ele é cada vez mais estudado, principalmente as mulheres têm muito esse pensamento. Eu mereço, eu tô na TPM, então eu mereço comer um chocolate, eu mereço comer um pedaço de bolo, eu mereço. Então transforma essa ansiedade numa forma de acarretar esse consumo alimentar. E aí, cada vez mais é avaliado isso, tá? Existem os aspectos nessa alimentação também, como a gente falou na penúltima, desde a primeira aula, o que impacta nesse nosso público são os aspectos socioeconômicos, né? Cada um tem a sua rotina, região, religião, os aspectos biológicos ligados a hábitos, alguns determinantes de agravo de doença, principalmente a gente tem um mapeamento desde dados epidemiológicos. Anteriormente existia o que? Uma desnutrição, e depois passou que a nossa população tem uma obesidade mais significativa, tá? Que antes a população desnutrida, como eu falei, era um mito lá da ignorância, que foi detectado que as pessoas não sabiam comer, e depois passou pelo acesso à informação, consequentemente acesso à alimentação, e depois o acesso à informação. E o que mudou, né? A população ainda come errado, né? Hoje nós temos, o que eu falei, diferença desse comunicado, dessa assimilação pela diferença da informação. Hoje você consegue ter essa informação muito nítida na internet, mas essa assimilação que existe essa deficiência, né? Por isso que os profissionais existem para mediar, fazer com que o ser humano utilize, conscientize o ser humano, né? Para fazer com que esses determinantes mudem. Os aspectos ambientais que foram influenciados, em relação a, como eu falei, os alimentos são levados à boca, né? Que vão influenciar. Os trabalhos de educação nutricional que ocorre, na verdade, assim, a gente utiliza a educação nutricional a todo momento,
a gente utiliza na nossa casa, utiliza no consultório. Por onde o nutricionista passar, ele vai utilizar a educação alimentar e nutricional. Faz parte da ação do nutricionista, ele vai desenvolver, obviamente, ele pode se tornar muito mais ativo, dependendo da sua área, né? Na saúde pública é muito ativa, na nutrição clínica, com palestras, e aí vai atingindo um número maior, alimentação coletiva também, atinge um público também muito grande, geralmente acontece muito educação nutricional com empresas, que tanto que fornecem, né, alimentação para aquele grupo, que terceirizam a alimentação. Nutrição esportiva, que hoje é o que mais fala. O marketing também. Cada vez mais o nutricionista estudando e desenvolvendo, porque é o marketing que você utiliza para trazer também a educação nutricional. E aí os locais de atuação vão ser linkados, né? Creches e escolas, unidades de saúde pública, tanto os locais que eu falei, para vocês entenderem, o posto de saúde, tanto como centro de referência da sociedade. A gente utiliza os dados epidemiológicos lá do posto de saúde, perto lá do seu bairro, possuem dados epidemiológicos, como eu relatei, lá no CISVAM, né, o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Vai verificar o peso, a altura, verificar se aquele paciente tem alguma comorbidade, qual comorbidade. Então, você vai começar a mapear. Então, no meu bairro, eu tenho pacientes mais sobrepeso com hipertensão e diabetes. Então, cada bairro, cada cidade, cada estado vai ter sua característica. E esses dados são... o município envia para o estado, cada estado envia para Brasília, né, para o Ministério. E aí a gente tem um mapeamento a nível do Brasil, e esse mapeamento nos dá essas informações, que a nossa população está mais obesa, que esse índice está aumentando. O desafio da nossa profissão é fazer com que modifique esses paradigmas, né? Empresas, unidades de alimentação e nutrição, ONGs, academias. As academias agora, né, junto com a nutrição esportiva, estão linkadas. É o que mais hoje você fala. É um dos itens mais falados na internet e em rede social, tá? Utilizado muito marketing em relação a isso. Instituições de asilo, religiosa e psiquiátrica, são públicos diferenciados, são públicos que você tem que saber muito bem como vocês vão elaborar um planejamento, né, como que vocês vão passar essas informações, principalmente instituições psiquiátricas. Vocês têm que saber, né, quando vocês forem, entender mais a realidade em relação a que nível psiquiátrico esses pacientes estão. E as mídias sociais, né, que falam nutrição, é um saber que as pessoas propagam, mas nem propagam informações, na verdade, as que não têm conhecimento ou que propagam essa informação, não propagam essa comunicação e o conhecimento, que é o nosso trabalho, tá? E um objetivo maior da gente lidar com esses desafios, tá? Então, antes de vocês prepararem um planejamento, antes de antes de serem contratados para palestrar, vocês vão até o local, desenvolvam o trabalho. Primeiro, vocês têm que conhecer o público de vocês,
porque não adianta, vocês podem estar falando o melhor assunto, utilizar a melhor técnica, mas não é para aquele público. Né? Então, vocês têm que saber qual público que vocês vão estar falando para vocês terem o quê? A conscientização, que a gente falou. O objetivo principal nosso é a conscientização, né? Do que me adianta a gente ir nesse local e não ter, né, uma recuperação, uma conscientização, nem que seja de um grupo, enfim. E aqui eu falei um pouco, né, ser transformar em motivação, transformar essa situação que seja prazerosa, de valorização em relação à educação, tá? E na verdade, o nutricionista, ele é um eterno educador, orientador no processo, né, da alimentação e da nutrição. É o nosso papel em relação a esse ponto. A gente tem que cada vez mais desenvolver essa técnica. Vocês só vão desenvolver a partir do tempo, da prática. Vocês vão começar a pegar experiência, a gente vai ter a parte prática, então vocês vão palestrar, sim, vou subdividir os grupos mais para frente. E, né, quando tudo normalizar, eu vou ensinar vocês os grupos, qual a forma de lidar com esses grupos. E o nosso objetivo principal é esse. A gente pegar na verdade, pegar essa informação do público. A partir do momento que você entendeu aquela tribo, entendeu aquela linguagem... Ai, meu Deus. Calma aí, gente, que eu acho que tem gente entrando aqui. Peraí, vou ter que desconectar. Peraí. Entrou mais uma pessoa. Calma aí que eu vou voltar a compartilhar lá com vocês. Então, a partir do momento que vocês... Por que a gente... quando vocês estão dando matérias generalistas, né? E quando vocês se formam, vocês vão se pós-graduar e afunilar. Porque cada um vai participar dessa tribo, desse grupo específico. Cada um vai entrar naquela realidade. Esses grupos cada um tem um dialeto. Então, o dialeto lá da nutrição esportiva é totalmente diferente do dialeto da nutrição infantil, que é diferente, enfim, do dialeto da nutrição em geriatria. Então, assim, cada público tem o seu dialeto. É vocês pegarem esse dialeto, pegarem essa forma de trabalhar, essa forma que eles geralmente as principais dificuldades, eles falam pegar a dor daquele grupo, né? E aí vocês transformarem, Carla, como significa o que isso? Como que você pega a dor do paciente com sobrepeso e obesidade, né? O que chegou? Existe alguma dor ali para fazer com que ele chegue naquele peso? Existe alguma coisa que possa estar impedindo? Obviamente, a gente tem a área específica, né? Então, se você vê, dependendo da situação, você vai encaminhar para o psicólogo. Na nutrição infantil, existe a dor do medo da mãe que está grávida, o medo do filho ter, enfim, de se alimentar de forma errada e ocasionar algum problema para o filho. A dor da introdução alimentar, de não saber introduzir, a criança rejeitar o alimento. Então, cada grupo, né, tem a sua dor. Então, cabe a vocês entenderem um pouco a dor desse público que vocês vão trabalhar. Vou trabalhar com adultos. Vou falar de diabetes. Qual é a dor do diabético?
Geralmente, diabetes são muito parecidos. Estão com diabetes porque consumiram o diabetes tipo 2, né? Porque consumiram além da quantidade, né? Que por um tempo consumiram além da quantidade. Então, geralmente comem escondidos, até se conscientizarem. Eles consomem uma quantidade elevada de produtos que contêm açúcar, né, gordura. Então, assim, qual é a dor do seu público para vocês conscientizarem, tá? E aí, fechando a aula da semana passada, então falei os pontos principais, e aí a gente entra na aula de hoje. A aula de hoje é uma sequência, por quê? A gente falou aí da forma de se comunicar, mais ou menos, como que atualmente a gente fala, né, com as pessoas, para a gente ter esse entendimento do nosso público, né, quando vocês forem trabalhar. E aí, a gente pensando muitos anos atrás, até a gente chegar na atualidade, né, como que isso acontecia? Como que acontecia a antropologia, que é o estudo, né, do homem, como que era o estudo, esse desenvolvimento do homem mediante uma alimentação, tá? Como que o homem primata, ele, antigamente, hoje a gente tá numa geração soft, né, gente? Hoje a gente tem tudo, hoje a gente tem tudo automático, carro, fogão, controle, então tudo é muito automático. Nossa geração, né, é uma geração aí que não teve, não teve tanta, vamos dizer, não é que não teve descoberta, mas que a gente para pensar o fogo, né? A inteligência do ser humano em relação à descoberta do fogo, o sal. Antigamente não existia geladeira, então o sal ele era utilizado para aumentar mais o tempo do produto, né, do alimento. Então, assim, como que o ser humano ele foi desenvolvendo essas habilidades e fazer com que hoje a gente tenha uma alimentação que seja adequada, mas como que isso modificou, né? Então, o estudo da alimentação multidisciplinar, ela foi uma consequência, porque a gente fala de alimentação hoje, mas lá na atualidade existem várias profissões que fizeram com que a alimentação seja analisada, as propriedades sejam descobertas. E, por exemplo, enquanto a gente fala de alimentação, a descoberta, né, a antropologia da alimentação, a gente não tem como não falar também da medicina, falar da agronomia, falar de outros aspectos que fizeram com que a gente chegasse atualmente nessa oferta dos alimentos. Essa percepção essa percepção que o homem teve da alimentação e o alimento, né? São coisas, não é qualquer produto que seria consumido que traria essa alimentação que fosse de forma benéfica atualmente. Então, hoje a gente consegue ter essa análise. E no passado, o consumo, né, de animais, o consumo até entendimento de consumo de cereais, eles serviram o quê? Para fundamentar esses estudos, tá, da antropologia, esse entendimento do ser humano como processo humano.
Então, essa análise de hoje que a gente para, igual milho vira pipoca, como que o ser humano foi tão inteligente nessas descobertas, né? Hoje em dia a gente compra o milho, a pipoca, e a gente às vezes não para analisar como que isso aconteceu. Quem ficou lá esperando o milho virar pipoca? Essa é uma pergunta que move o mundo. Ó, Quem ficou lá esperando o milho virar pois pipoca? como que Como descobriu que ia virar uma pipoca? né? Como que do milho virou a pipoca? Como que eles se alimentavam e sobreviviam? O homem era provedor, saía para caçar, caçava os animais, caçava os animais. E a quantidade, essa noção de quantidade para a família toda. Hoje em dia, todo mundo, eu vou falar um pouco em relação a esse entendimento da quantidade, mas como que o homem, ele sabia, ele caçava aquele alimento, ele poderia, né, não tinha como acondicionar, então aquele alimento dava para tanto tempo, e existia aquela tribo, né? Então, como que o ser humano ele evoluiu, ele, enfim, ele se desenvolveu, né? E aí a gente fala, obviamente, a alimentação, ela está atrelada à cultura, elas são formas, né, determinantes no comportamento. Por que determinantes? Esses estudos da antropologia relataram que, de acordo com a tribo, de acordo com o local, essa separação de quais alimentos consumiam, a cultura, vou falar um pouco para vocês, de cada local que consome alimentos específicos, de acordo com a religião. Então, quando eles perceberam, eles vão escavar e aí vão descobrir, enfim, uma tribo ali, e ali eles começam a observar toda a cultura, e a alimentação está incluída, né? Está ligada a essa cultura, como essas crenças, o tabu, as festas, né? A religião, todos estão linkados. Então a influência é diretamente escolhida no alimento, então sempre foi. E a gente para assim para pensar hoje a importância da alimentação, né? O ser humano não sobreviveria, né, com essa quantidade. Como que o ser humano chegou à conclusão que ele tem que consumir proteína, carboidrato, lipídio, né? Como que a gente para analisar como que os homens, né, primatas, eles sabiam intuitivamente que a proteína eles conseguiam a maior quantidade nos animais, que em relação aos vegetais, em relação à saciedade, quais alimentos que davam mais saciedade ou não, quais os alimentos, né, necessários enfim, para ele ter força, né, para ele retornar outro dia para caçar. Então, é interessante também como que eles sabiam as propriedades medicinais, né, das plantas, sim, como que eles sabiam de plantas e raízes que eram altamente tóxicas, nocivas, né, que levavam até a óbito. Não, é o que hoje, eu digo assim, eu incentivo muito os pacientes, obviamente gestante não, mas em alguns pacientes a consumirem as ervas, né, o chá em específico, o benefício, porque às vezes a gente não precisa consumir um medicamento, porque às vezes a pessoa vai consumir um medicamento. Só que antigamente não existia isso, e as pessoas... Era tudo natural, era tudo mato. Exatamente, era tudo natural. Obviamente não existia essa quantidade de doença que existe hoje. Até porque a gente vê, por exemplo, medicamentos que eram consumidos de uma forma
desenfreada, depois, de acordo com o tanto efeito colateral que esse medicamento trouxe, foi recolhido, a Anvisa recolheu, né? Então, assim, antigamente não existia existia esse conhecimento de acordo com o que estava acontecendo, enfim, vamos dizer, uma doença, enfim, eles procuravam ter esse acesso. Hoje a gente tem a cultura indígena, obviamente, em locais que a gente tem mais acesso, né? Essa cultura ainda, na verdade, está sendo muito modificada, né? Mas esse entendimento que aquele alimento, aquela erva é boa para aquilo, para enjoo, é abortiva, né? Então, essa influência diretamente do alimento em determinar, né, a cultura e você saber que aquele grupo, de acordo com aquele alimento, era aquele grupo X. Então, é fascinante, né? Então, os exemplos dessas influências culturais, a gente linka muito com a religião, né? A gente tem o exemplo aí a religião israelita, né? Em relação ao consumo de gafanhotos, em relação aos budistas, né? Que não matam pescado, só vão consumir depois, né? Que o alimento morre e aí, né? Aparece na praia. E eles vão consumir. Os hindus, eles não comem, né, carne bovina, porque para eles é sagrada a carne, então eles podem não ter o que comer, né, eles podem morrer de fome, mas eles respeitam a religião, eles não vão consumir a carne, né, bovina, a vaca sagrada, eles não consomem. E é o que eu falei também na última aula. A gente tem que ter essa noção em relação a determinadas religiões. Eu até dei um exemplo do Testemunho de Jeová, enfim, do consumo de carne vermelha, transfusão de sangue eles não fazem. Então, se a pessoa geralmente determinado tipo de religião, eles colocam no prontuário do paciente, tá? E a gente tem que saber. A gente tem que saber da cultura, da religião ali daquela pessoa, né? Aquela pessoa está internada e aí você vai ofertar um alimento que na religião dele aquele alimento é sagrado, ele não consome, né? Então, enfim. Eu acho que uma das maiores dificuldades que eu passei foi, eu acho, no hospital. Ele, acho que era judeu, então eles tinham várias particularidades na alimentação, várias particularidades. E aí a gente foi tentando adaptar os alimentos e aí a gente conseguiu, enfim, chegar a ofertar, né, o que era necessário. E dentro da religião, né, a gente tem, por exemplo, a gente tem, dentro do Brasil, a gente tem, o Brasil tem as particularidades de cada região. E aqui tem como exemplo, né, no Nordeste, comem alimentos mais exóticos, preá, na Amazônia, em relação ao consumo de macacos, em relação ao consumo, né, de mandioca, é muito comum na farinhas, né, e mandioca no Nordeste. Então, essa influência, né, que passa, essa tradição, essa cultura, que passa, que às vezes a gente fica assim, a cultura no Nordeste, eles acordam, o cuscuz dele, o cuscuz é diferente, né, é aquela farinha amarela. E eles comem, acordam e comem isso. Carla, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação a essas particularidades de determinada religião, de pessoas, por exemplo, que não comem
não consomem carne vermelha. Se você não souber disso e prescrever para essa pessoa, você responde civilmente por isso? Como que... O que acontece se você não souber e prescrever para essa pessoa? Ou no Não, hospital, por exemplo, mandar na comida, a pessoa comer, no hospital é mais complicado. O que de repente que não está no prontuário, ninguém te falou nada, você... se não tiver no isso geralmente o nutricionista está muito atento porque o nutricionista passa visita. E o médico, quando é testemunho de Jeová, eles geralmente internam por anemia. Mas fora esse caso, eles sempre relatam. Quem é de uma religião que tem restrições alimentares, igual o cultura, enfim, eles vão relatar. E aí eles deixa fixado no prontuário, mas assim, Geralmente a pessoa já chega falando, né? eles já relatam isso, principalmente quando tem contato com a nutricionista, quando vai passar visita. Mas quando vocês entregam um alimento que é contra a religião deles, obviamente não chega a ser a ponto de responder civilmente. Mas que um caso, seria um caso mais grave, vamos dizer assim, é como se a gente tivesse feito uma desfeita, não é tão grave assim nesse sentido, Leva mas uma bronca ali, né? é como se você estivesse desrespeitando, vamos dizer assim, mas Entendi. obviamente isso não pode repetir, né? Porque se ele já relatou que ele não Não consome, consome. obviamente, se tiver uma oferta continuar, aí sim, aí torna mais grave, entendeu? Entendi. E as características regionais, gente. Então, a gente tem um alimento, o mesmo alimento em cada região tem um nome, né? A gente tem essa particularidade ainda aqui no Brasil. Então, no Nordeste é um nome, no Norte é outro, no Sudeste é outro, enfim, cada região tem um nome, é diferente e a oferta também. Então, obviamente, a temperatura, acondicionamento, o alimento que tem em uma região, né? Obviamente não vai ter na outra, mas alimentos que tem em todas as regiões, é engraçado, cada região, cada cultura, né? Tem tem o seu dialeto, vamos dizer assim, tem sua característica, seu nome específico. Ah, esse daqui do dialeto é muito engraçado. Ela já dá aula para vocês, Fernanda. Sim. Fernanda de Recife, né? Fernanda, quando chegou aqui em Campos, Fernanda tinha uma dificuldade tremenda, porque ela falava, a regionalização, e era tão pesado os alimentos, enfim, as características das pessoas, até a gente entender quem que era até a gente detectar o paciente tal. Ela dava características, a gente não entendia a característica que ela estava dando. E ela falava os alimentos, as pessoas não sabiam que alimento que ela estava falando. Então ela teve que aprender isso, né? Ela teve que aprender a nossa cultura daqui, da nossa região, para saber se comunicar, né? Porque ela não estava conseguindo comunicar. Então, no início, fala. No Nordeste, eu passei esse ano um sufoco, porque a gente chegou lá e a gente queria fazer um piquenique com as crianças. Só que piquenique para eles, na verdade, é um sacolé com álcool. Olha Então a só. gente chegava nas casas falando com os pais que a gente queria fazer o piquenique e os pais ficavam assim, e a gente não sabia que Exatamente. piquenique para eles era sacolé com álcool. E a gente ficou assim, depois a gente teve que
consertar tudo. Voltar atrás, né? Voltar atrás e pedir até Aham, desculpa, né? Porque quando você vai ofertar algo com uma criança. com certeza. A gente passou muito sufoco. E é o mesmo país, gente. É isso aí, é o mesmo país. E como que é diferente, né? Então ela sentiu uma dificuldade muito grande quando ela chegou, porque é uma mudança. Então, aí quando eu fui para lá, a gente foi num congresso e eu fui para lá, a característica da alimentação deles também é diferente. O feijão tropeiro nosso é como se fosse o feijão tropeiro deles, eles falam arrumadinho. Obviamente, o arrumadinho ele coloca mais ingredientes, né? O caldinho, que é caldinho na praia, era caldo de feijão. É, o ovo de codorna o ovo de codorna, eles consumiam ovo de codorna assim na beira-mar. Para eles é normal, o caldinho de feijão, ovo de codorna, esse arrumadinho, que é como se fosse um feijão tropeiro pra gente. Obviamente ele é mais carregado. Então, assim, não há cultura nunca, né? Nossa aqui comer isso na beira-mar. Então, é o mesmo país, mas como que muda, né? De um local para o outro. E aí a gente aprende. Era o mesmo alimento. É porque eu não lembro agora, mas era o mesmo alimento, as pessoas não entendiam o que ela falava, qual alimento que era. Então, muitas vezes tinha que mostrar as características da pessoa. Mas o cabelo era como? Ela às vezes falava e a gente não conseguia se comunicar, entendeu? Então, ela, a gente, ela na verdade teve essa dificuldade, né, quando ela veio para Campos. E aí, voltando, em relação a esse estudo, esse interesse, né, da ciência em relação ao fenômeno alimentar, a gente vê o estudo, né, são várias vertentes, né, que a gente chega hoje, mas tem informações, tem estudo, né, do homem, da cultura, o estudo da sociedade, da sociologia, da saúde, né, do consumo, que eles comiam, a forma que eles comiam. Não existia talher, não existia nada disso, né, não existia, enfim, nada disso. Enfim, como que chegou, né? Hoje a gente acende um botão, acende o gás, coloca a panela, começa a cozinhar, enfim, né? Tudo muito, exatamente, muito eficiente e cada vez mais o ser humano está transformando isso, que seja, eu acho que está acomodando mais ainda, né? Hoje, a automação, você chega na casa, bate palma, desliga a luz, faz isso. Então, está proporcionando, a tecnologia também, né? Tá proporcionando isso. Essa geração muito soft, muito fácil, tem tudo, né? Muito fácil. E aí, a partir dos anos 80, esse esforço começou a ser definido, né, através dessa sociedade, esse estudo da sociedade que foi desenvolvida com esse entendimento do desenvolvimento do ser humano, né, com a alimentação. Então, a partir dos anos 80 que isso foi intensificado, foi mais entendido, tá? E a definição, ela extrapola, né, esse ato de comer. Então, antigamente não existia uma oferta de alimentos, obviamente. A gente tem que entender que cada região tem a sua safra também. Então, tem muitas particularidades. Obviamente, a oferta era diferente, mas tem essa particularidade de cada época daquele alimento. Então, em relação a esse acesso, né, esse acesso ao ato de se alimentar, ele vai, na verdade, ele extrapola dessa forma de pensar. Então, pensa primeiro
Foi estudo que foram analisados em relação a produtos, como que vai chegar até o comensal. Então, a coleta, a caça, a autoprodução desses alimentos, a compra, processamento ou não, essa aquisição de serviços da alimentação. Então, hoje você vai no restaurante e come, né? Então, existe todo um processo, tá? Importante o fluxo pelos indivíduos, né, que agem de acordo com a própria lógica, família, religião, a parte econômica e profissional. Voltar um pouco que a gente falou, né, que a gente tem que saber essas particularidades. Então, por exemplo, a cultura lá da família, sei lá, é um determinado alimento, é um determinado preparo, e aquele, enfim, aquele paciente que não consuma, não pode consumir em excesso aquele produto, né? Aquele prato, mas um dos componentes. Enfim, você tem que entender o que você possa fazer, né, para você modificar um pouco na verdade, você entender qual é a necessidade e você minimizar essa troca, né? Você compreender essas questões que vão nortear. Então, tem que entender essa cultura, essa religião, em relação à economia, né? Obviamente, quando vocês forem passar uma dieta, vocês têm que, desde a anamnese, né? Vocês estão aprendendo em avaliação nutricional. É importante colocar dados sociais para vocês saberem, né? Quais alimentos que vocês vão colocar. Não adianta colocar um alimento que a pessoa nunca vai ter acesso. Então, vocês vão fazer uma dieta que a pessoa vai fazer o quê? Engavetar, né? Não vai ser nem um pouco prático. Então, ter noção, sim, conhecer essas particularidades. E vocês vão conhecer, como eu falei, de acordo com a tribo que vocês forem trabalhar, né? De acordo com um público específico. Vocês vão começar a adquirir esses conhecimentos e a prática, tá? A contribuição, o estudo, né, da sociologia, então entender como que eles se organizavam, né, como que era a forma de consumo alimentar, como que era a perspectiva cultural deles, vai além do modelo biomédico, porque às vezes eram aqueles alimentos que eles tinham acesso. Muitas vezes eles não tinham noção, né? Que estavam consumindo proteína, carboidrato, lipídios, vitaminas, lipossolúveis, hidrossolúveis, dessa noção. Só que hoje a gente se depara com, desde que o estudo foi analisado desse ato, né, de se alimentar, até hoje, o modernismo alimentar, que a gente tem uma noção, eu vou explicar mais para frente para vocês, como que influencia todos aqueles fatores de religião, economia, ou fatores regionais e mídia, o marketing, como que a modernidade vai transformar o hábito de comer, né? Eu acho que eu já relatei isso para vocês em outras aulas, mas como que o hábito, por que a gente tem uma população muito obesa hoje? Estudos comprovaram que desde os anos 70, onde as mulheres, que foi o aumento anos 70, anos 80, que as mulheres saíram para o mercado de trabalho, né, em forma de massa, saíram para o mercado de trabalho e tiveram que dar conta, né, tanto do trabalho quanto em casa, a indústria aproveitou esse momento e começou a ter tudo muito prático, né? Então, a gente teve um boom. Hoje você encontra tudo que coloca sua água e faz, mas a gente isso não é, por exemplo, esses alimentos é um momento de guerra, ou sei lá, um momento que a gente precisa aí acondicionar mais alimentos, enfim, a pandemia que a gente está passando. Que
enfim, estocar alimentos. Esse modernismo não foi para estocar alimento, que geralmente quando você estoca alimento é como se fosse uma ração, enfim, esses alimentos são muito utilizados na Europa, nos Estados Unidos, né? O feijão enlatado, essa ração que eu digo é como se fosse uns cereais, eles falam de ração, né? Mas como se fosse uma quantidade de cereais ali, e aí você só coloca água. Esse modernismo pra gente não foi com esse objetivo. Foi para simplificar a vida mesmo da mulher. Hoje vocês têm tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Vocês têm lasanha pronta, macarrão pronto. A gente tem tudo. Tudo que vocês quiserem comer, com molho, de qualquer tipo de molho, a gente tem acesso hoje, né? Então, esse modernismo impactou de uma forma tão ruim que nossa população, né, sofre esses dados através da obesidade, e a gente começa a ter essa análise conforme esses dados e onde a gente consegue detectar. Hoje, o que mais a gente aconselha? Diminuir os produtos industrializados. Quanto mais consumir o alimento in natura, melhor. Então, hoje a gente faz esse movimento contrário. Então, esse modernismo alimentar, ele vai sintetizar esses impactos da alimentação que tem sofrido com essa transformação social, econômica, cultural ocorrida, né, na sociedade contemporânea. A relação da comida com o consumidor, né, se transformou em sistema de comunicação, e esse sistema, né, de consumo transformou essa informação e aí tornou de uma forma, né, que aciona os sentidos. Por que que hoje a gente aciona muito mais os sentidos? Por que que hoje, como eu falei lá desde o início, a mulher quando está em período, né, pré-menstrual, ela consome muito mais açúcar, a mulher já tem incutido em si que ela dá conta de tantas coisas, e aí ela vai consumir um alimento para acionar sentido. Antigamente não existia nada disso, a come é o que tem, só tem esse alimento, e a come não existia acionar esse sentido, você encontrar o prazer na alimentação, não existia isso. De uma forma, eles sentiam, obviamente, esse prazer, mas eles não buscavam, eu vou comer aquele alimento, né? Não existia isso. Era o que tinha disponível. Então, o modernismo trouxe isso. A gente sabe, né, que essas significações de memória e tradição, já falei isso com vocês, em relação ao consumo moderno, a publicidade, tudo influenciou com que, de uma forma psicológica, essa forma afetiva, né, se correlacione, valores ambíguos, né, nesse conceito, a relação de saúde da comida. Então, de uma forma que anteriormente, nos anos 80, 90, geralmente, eu não convivi com meus avós, mas pessoas de mais idade falam, quando você era magro demais, ou quando você está gordinho, sinal de saúde, né? Essa relação de saúde com a comida, coisa que hoje não existe, mas as pessoas que são mais, têm mais idade, correlacionam. A valorização da promoção da saúde, do bem-estar, o que hoje começa, né, ter esse pensamento, esse desenvolvimento. E a questão que as pessoas geralmente correlacionam, né, o que é comer, em que proporção comer e qual a melhor escolha. Então, hoje a gente começa a ter uma análise, essa preocupação aí, que antigamente a sociedade convivia, né, com as guerras, existia uma escassez alimentar, existia uma soberania e existia estoque versus escassez, né? Então, nós passamos aí em tempos de guerra, como hoje, principalmente nos países, né, Europa, principalmente, que tem esses alimentos que eu falei, Estados Unidos, são países que estão envolvidos, né, com as guerras, são preparados mais para armazenamento de alimentos. E hoje a gente está numa sociedade contemporânea,
que tem escassez também de alimento e a gente tem a soberania, mas baseado em quê? Uma restrição e equilíbrio. Então, essa análise da restrição no sentido que as pessoas... por que hoje é tão restringido o açúcar para gerar um equilíbrio, né? Como que isso mudou? Hoje a gente tem que restringir alguns alimentos para ter equilíbrio, né? Então, a diferença de antigamente para a atualidade. Então, é o que antigamente não existia, essa restrição, né? Eles não tinham acesso, como que tem, satisfaz, que no outro dia eles vão buscar mais alimentos, né? Então, é sempre a preocupação em relação, obviamente, à quantidade, tá? E essas mudanças, né? A mudança do trabalho, a industrialização, a ampliação do comércio, como eu falei, inserção da mulher no mercado, as relações do indivíduo e do coletivo, que a gente mais viveu hoje, né? As pessoas correndo para comprar, enfim, papel higiênico, coisas que, né? Que papel higiênico não vai matar a fome da pessoa, enfim, não é um item básico. A relação do indivíduo, da coletividade, em pensar, né, no outro. Então, a gente vivenciou muito, principalmente eu vi muito nos Estados Unidos, na Europa também, essa relação da coletividade, tá? E aí, de acordo com essa modernidade que a gente vive, possui uma identidade alimentar, né? A cultura de cada momento. Então, a minha geração foi uma geração de quê? Foi uma geração de muito industrializado, muito lanche, muito fast food, muito biscoito. Na minha época, gente, foi a época onde teve o acesso enfim, infinidade de biscoito, infinidade, McDonald's, biscoito, passatempo, enfim, foi a geração que mais consumiu esses alimentos. Então, hoje, a minha geração é uma geração que tem essa dificuldade de se alimentar melhor, né? Começa a ter uma identidade daquela... a cultura e a identidade daquele momento, né, que a população vive. E a preocupação com a alimentação em relação a essa composição do que eles estão ingerindo. Então, quando a mídia, quando a indústria, né, lança um alimento, né, as fórmulas infantis, elas, até hoje, para você desmistificar, para explicar para a mãe a importância do aleitamento materno, né, até hoje, isso começou nos anos 80 também, anos 70, anos 80, que a mulher se inseriu e a mulher tinha que voltar para o trabalho. Hoje, né, até hoje, no quarto, quinto mês é o máximo que a mulher consegue ficar com o bebê, tem que voltar para o trabalho. E aí desmama muito cedo, acaba que a criança insere, faz uma introdução alimentar inadequada, né? As mães muitas vezes não têm informação, não buscam, e aí vai acabar impactando naquela geração. E aí tem as suas individualidades, né? Dentro desse conjunto, existe o grupo, né? Que só consome alimento orgânico, vegetariano, macrobiótico, crudivorista. Cada formação daquele grupo específico, tá? O vegano. E a alimentação, de uma forma geral, começa a ter essa formação dessa cultura. Então, passa por uma forma histórica esse momento. Então, daqui a uns anos, né, nossa cultura vai ser analisada, né, a gente já tem os dados, né, que nossa população não está comendo bem, não está impactando bem. Só que determinados itens
a gente só vai ter o que? A longo prazo, né? Então, a gente não vai ter informações de uma forma, às vezes, essa análise, né, da cultura, da geração, né, a gente vai ter uma análise posteriormente, doenças, qual doença cometeu cada grupo em si, né? Então, a gente precisa ter noção desses fundamentos, né? E de uma forma que vai resumir, a gente ter esse sentido de educação, de educar o nosso público, né? A gente conscientizar esse público. E aí, com essa necessidade de educação, lá, como eu citei lá nas primeiras aulas, foi desde quando a população estava desnutrida e a dificuldade de acesso à alimentação, houve a necessidade da criação da segurança alimentar e nutricional. Então, foi uma política com o objetivo de realizar o direito de acesso de forma regular e permanente de alimentos de qualidade, tá? Garantir uma quantidade, fazer com que as pessoas tenham acesso a alimentos sendo necessidade, né, essencial, com base em diversidade cultural, ambiental, econômica, né, e sustentável. Então, essa política, ela veio para, como eu expliquei para vocês, o Bolsa Família é um dos braços de uma das políticas hoje que é mais estudada, e cada pessoa, né, ganha, existe uma variável que cada até 6 variáveis que ganha, então a gestante e as crianças até 7 anos ganham pela saúde, e após 7 anos ganham pela educação, que é a frequência escolar, eles ganham um valor, né, muito irrisório, para eles transformarem em alimentos essenciais, né? Então, consumir uma quantidade mais de cereais, né? Acaba que o acesso à proteína, por conta do valor tão irrisório, a mãe, né, não consegue ter acesso, dependendo, obviamente, da quantidade de variáveis por filho, né? Quanto mais variáveis, ela vai ter um valor a mais. E aí vai ter um valor a mais. E aí isso vai, obviamente, né, impactar na cultura, né, daquela geração, né, da nossa cultura em relação a essas dificuldades, né, em relação à alimentação. O que eu queria, assim, fazer com que vocês comecem a refletir nessa aula, né, de hoje. Eu já estou finalizando, a gente está chegando ao final. Refletir desde os primórdios lá dos homens, do estudo, né, dessa cultura do ser humano até hoje, a necessidade, a importância da alimentação. Então, desde a importância do consumo lá era real, o consumo de proteína, o consumo de carboidratos, cereais que eles tinham acesso, os animais, os vegetais, né, as folhas. Então, isso perdura até hoje, né? Obviamente, eles não tinham esse conhecimento, mas a gente que modifica muito a cultura a cultura da nossa... Ai, meu Deus, me escapou a palavra. A cultura da nossa faixa etária. Então, por exemplo, de acordo com cada ano, cada década, né, vai influenciar. Então, a minha década, como eu falei,
foi onde mais cresceu o consumo de fast food, de alimentos mais prontos, biscoito, muito alimento, muito biscoito industrializado. Então eu cresci muito tendo acesso a alimentos assim. Então, muito alimento industrializado, obviamente a minha família não me deixava, né, ter acesso. Obviamente existia um equilíbrio, né? Mas não existia muito essa conscientização do que estava fornecendo, né? A mídia colocava, existiam muitas propagandas, como até hoje existe propagandas de alguns produtos específicos, né? Então, o marketing determina muito. Principalmente hoje, as marcas, né? A gente vê uma cor, a gente já associa a determinada marca. Então, como que determina isso, né? Então, obviamente, quando você já vai associando, você já vai buscando aquele tipo de alimento. E para a gente deixar as perguntas de hoje, eu já posso começar a editar, vocês já podem anotar aí, são 5 perguntas, tá? Posso. Carla, deixa eu só falar um negócio com você, que a gente hoje... Eu até pedi a Maria Carolina em relação a... Porque todas as aulas, todos os professores passam essas atividades finais. E às vezes embola porque eles pedem um prazo para o dia que não é da aula deles. E a gente pediu isso a Maria Carolina, ela conversou com o Fabrício, e ele deu um ok a ela, falou que tudo bem, e se você pudesse fazer isso também, tipo, de atividade que você está pedindo hoje, a gente poder te enviar até isso, para poder não embolar, porque a cabeça da gente fica muito confusa. Não, é porque ele deu um exemplo, ele deu um exemplo mais ou menos de prazo, mas eu converso, acredito que não vai ter problema não. Então, se puder, a gente agradece. Deixa certo então para segunda-feira, eu vou passar para ele. Caso, enfim, seja negativa a Inviável você... resposta, eu falo para Bia e Bia fala para vocês, mas acredito que não vai ter problema não, tá? Tranquilo. Então vamos lá. Estou anotando, Primeira pode falar. pergunta. Explique o modernismo alimentar. Só isso? Acabou primeiro? Não, calma aí. Como é que eu tô pegando aqui o... Modernismo alimentar com a nova relação da alimentação. Outra, correlacione a preocupação quantitativa. O quê? Correlacione a preocupação alimentar quantitativa das sociedades que conviveram com a guerra e a sociedade contemporânea. Pode? Pode.
Analise a alimentação influenciada diretamente na escolha do alimento. Foi? Não. Foi não, tem quantas perguntas? Não, foi a terceira, essa é a terceira. Ah, foi. Quarta. O que você entende? O que você entende não. Analise a antropologia e a alimentação foi? Sim, só isso? Uhum. Analise a antropologia e a alimentação até a atualidade. Peraí, essa é a 5? Não, essa é para completar a anterior. Tá, então peraí. Analise a antropologia. O quê? Na atualidade. Analise a antropologia na atualidade. Não, a antropologia, a alimentação. Oi? E a alimentação até a atualidade. Isso. Isso. Esse exercício vale ponto, Carla? Vale. Vale ponto e vale frequência. Fechou a 4? Fechou. 5. Analise a antropologia e alimentação até a atualidade. 5. Como a alimentação impacta na determinação do comportamento humano. Fechou? Fechou. Alguma dúvida? Então vamos lá. Deixa eu olhar aqui para vocês. Vamos deixar para segunda que vem. Segunda, gente. Caso não possa, eu entro em contato com a Bia. Teve gente que ainda não me enviou atividade. Ok? Teve gente ainda que não me enviou atividade da aula anterior. Até hoje. Era Carlos, até o meu chegou aí? sexta-feira. Oi? O meu chegou aí? Lucas? Eu acho que chegou. Eu posso mandar amanhã para a Bia toda a relação de que eu recebi, mas eu não recebi de todo mundo. Tá, Seria manda, bom se você mandar. manda que é.
Que a gente vai dar uma... É porque o que acontece? Essa semana embolou muito. Ficou muito embolado, muita coisa. Eu mandei, mas eu não sei se chegou também. Chegou. Eu vou fazer o quê? Ô, Então, Carla, Daniela tá falando aqui no grupo, se você puder, toda vez que você receber, dar um ok que você recebeu, porque ela falou que enviou, mas não sabe se você recebeu. Ah, tá. Não dei realmente ok, não, porque eu tô abrindo ainda, conferindo todo mundo. Eu vou Sim. fazer, então, tá. o seguinte: amanhã eu vou abrir todos os arquivos, vou responder todo mundo, e aí eu vou mandar a mensagem. Então, eu vou dar ok. Se eu dando ok, vocês já vão saber automaticamente Sim. quem E foi recebeu. Maria Carolina faz assim, sempre que ela recebe, ela manda um ok, recebido. Aí, Tá? Então a gente faz isso. E quem não entregou, manda para ontem, tá? Ouviram? Tá? Ok. Quem não entregou aí, Se eu mandei. manda para ontem. No máximo, estourando, envia amanhã, tá? E aí você, obviamente, vai entregar na próxima, na data correta. Não vou aceitar mais além do prazo, tá, pessoal? É ok. Certo? Tudo certo? Certo. Pessoal, boa noite para todo mundo. boa noite. Essa fase vai passar, não fiquem apavorados. Quem tem aí uma religião, busca a religião. Vê esse livro aí que eu falei, do Em Busca de um Sentido. Depois posso mandar foto para vocês. É um psiquiatra, que viveu no meio do nazismo. Vocês, enfim, podem tirar muito aprendizado desse livro. É um livro muito... Ele é fino demais, você lê muito rápido. Muito rápido, é uma leitura muito fácil. Tá bom? Tranquilo. Ok. Tá ok.